Doutor, eu já não aguento mais. Já se passaram 2 anos. Desligue as máquinas agora mesmo. O médico respirou fundo, tentando manter a calma diante do desespero daquela mulher. Senhora, os exames indicam que ainda existe atividade cerebral. Poderia haver alguma resposta. Não me importa, gritou ela. Eu quero o seguro. Desconecte tudo agora mesmo. Rodrigo estava em coma havia 2 anos, após um grave acidente de motocicleta. Traumatismo crânioencefálico severo deixou os médicos pessimistas desde o primeiro diagnóstico. Os médicos haviam sido claros desde o início. Ele não voltaria a despertar. Mas há coisas que a medicina não consegue explicar. E há coisas que só Deus sabe. 3 dias antes daquela discussão, algo havia mudado silenciosamente dentro daquele quarto. Os dedos de Rodrigo se moveram levemente, quase imperceptíveis para qualquer pessoa presente. A enfermeira não viu, e a esposa não estava lá naquele momento decisivo. Ela quase nunca estava. Mas Rodrigo ouvia tudo ao seu redor. Ouvia cada palavra, cada riso no corredor, cada conversa sussurrada perto dele. Acreditavam que ele não escutava. Mas naquele dia, ele ouviu tudo. Eu quero o seguro. Aquelas palavras ecoaram com crueldade dentro de sua mente. Essas palavras atravessaram seu peito como uma lâmina fria e profunda. A mulher que ele amou por 12 anos queria que ele morresse. A mulher que ele sustentou, pela qual trabalhou dia e noite incansavelmente. A quem comprou uma casa, um carro e um anel de 3 quilates. Ela queria sua morte apenas por dinheiro, sem qualquer remorso. Rodrigo tentou se mover, tentou gritar, tentou abrir os olhos desesperadamente, mas o corpo não respondia, permanecia imóvel, apesar de sua consciência desperta. Por dentro, ele estava acordado. Por fora, continuava completamente preso. E o que sua esposa ainda não sabia era que Deus já havia começado a despertá-lo. 3 horas depois daquela discussão, uma lágrima escorreu pela bochecha de Rodrigo. A enfermeira ficou paralisada e disse que o médico deveria vir rápido. Doutor, venha rápido. Acho que ele reagiu, disse a enfermeira nervosa. Os monitores começaram a mudar. O coração acelerou e a respiração ficou irregular. Pela primeira vez em 2 anos, Rodrigo estava finalmente despertando lentamente. Quando abriu os olhos, a luz queimou sua visão de forma intensa. Tentou falar, mas só conseguiu sussurrar a palavra água. O médico não conseguiu conter a emoção e perguntou se Rodrigo escutava. Ele piscou uma vez, confirmando que sim, estava consciente. Horas depois, a esposa chegou ao hospital, sorrindo, segura e confiante. Ela já imaginava o dinheiro, o seguro e uma vida nova. Mas ao abrir a porta, viu que Rodrigo estava acordado. Amor, disse ela fingindo lágrimas, agradecendo a Deus e dizendo que nunca perdeu a fé. Rodrigo a encarou fixamente, e seus olhos já não eram os mesmos. Eu também não perdi a fé, sussurrou Rodrigo com dificuldade. O médico pediu privacidade e deixou os 2 sozinhos no quarto. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo respirou com dificuldade e disse que ouviu tudo. Ela ficou gelada ao ouvir aquelas palavras inesperadas. Ele disse que ouviu quando ela gritou para desligarem as máquinas. Disse que ouviu quando ela afirmou que queria o seguro. O silêncio foi brutal, pesado e impossível de ser quebrado. Ela disse que estava nervosa e não quis dizer aquilo. Rodrigo negou lentamente com a cabeça, sem desviar o olhar. Ele disse que foram 2 anos em silêncio e que Deus mostrou a verdade. Ela deu um passo para trás, sentindo o peso das palavras. Rodrigo disse que deu tudo e ela estava disposta a matá-lo por dinheiro. Minutos depois, a polícia entrou no quarto sem aviso. O médico tinha ouvido tudo e relatou tentativa de homicídio e fraude. Havia interesse direto na morte do paciente, segundo a acusação. Ela saiu algemada, gritando que o amava, mas já era tarde. Semanas depois, Rodrigo saiu do hospital, caminhando lentamente, com esforço. Não foi um milagre instantâneo, foi um processo longo e difícil, como a justiça, como a verdade, que sempre segue em seu tempo. Hoje Rodrigo vive com uma certeza profunda sobre a vida. Há corpos que dormem, mas existem almas que despertam.
e há traições tão profundas que só Deus permite ouvir no silêncio. Mas o que quase ninguém sabe é o que aconteceu com Rodrigo depois que ele saiu do hospital. Rodrigo saiu do hospital com passos lentos, apoiado por um andador e pela força de um fisioterapeuta que se tornaria, nos meses seguintes, quase como um irmão. Cada músculo que ele tentava mover parecia carregado de dor acumulada, como se o corpo inteiro protestasse contra os longos dias de inércia. Mas a dor era pequena, perto da ferida que carregava por dentro. Essa não tinha tratamento fácil. A história da esposa sendo levada algemada virou manchete local. Alguns jornais diziam que o caso poderia servir como alerta para possíveis fraudes em seguros. Outros tratavam o caso como um milagre médico. Rodrigo lia tudo em silêncio. Não respondia aos repórteres, não aceitava entrevistas. O que ele precisava naquele momento não era fama nem justiça pública, era reconstrução. A casa onde viveu por anos com a mulher estava agora vazia. Ele voltou para lá depois de muita insistência do seu irmão mais velho, Marcelo. Marcelo se ofereceu para morar com ele e ajudá-lo até que conseguisse se virar sozinho. A convivência dos dois nunca foi fácil. Tinham histórias antigas, feridas de infância que nunca foram curadas, mas Rodrigo não podia negar que naquele momento precisava dele. Na primeira noite de volta, Rodrigo entrou no quarto que dividiu com a esposa por mais de uma década. As roupas dela ainda estavam dobradas nas gavetas. O cheiro do perfume ainda pairava no ar, como um fantasma sorrateiro, feito de memórias. Ele se sentou na beirada da cama e respirou fundo. Uma fotografia emoldurada ao lado da cama mostrava os dois sorrindo, num jantar de aniversário. Ele olhou para aquela imagem e se perguntou há quanto tempo aquele sorriso dela já era falso. Os dias seguintes foram silenciosos. Rodrigo se dedicava à fisioterapia com disciplina quase obsessiva. Queria recuperar não só o corpo, mas o controle sobre a própria vida. Algumas noites, porém, não havia força que o mantivesse firme. Ele acordava suando, com pesadelos de estar preso novamente, ouvindo vozes ao seu redor, sem poder se mover. O som da esposa gritando por dinheiro, pedindo para desligarem as máquinas, martelava em sua cabeça como um eco sem fim. Uma tarde, Marcelo entrou no quarto com um envelope pardo. Havia chegado uma carta do advogado. Rodrigo abriu com as mãos ainda trêmulas. Dentro, um relatório completo do processo criminal contra a ex-esposa. Tentativa de homicídio qualificado, fraude contra o seguro de vida, falsidade ideológica. A lista era longa. Mas o que mais doeu foi o anexo. Mensagens de texto trocadas entre ela e um homem chamado César. As conversas iam muito além da amizade. Ele não vai acordar mesmo, amor. Já passou tempo demais. A gente só precisa daquele dinheiro. Confia, linda. Assim que sair o seguro, começamos do zero. Só eu e você. Rodrigo sentiu como se fosse desmoronar de novo. Não bastava o abandono. Não bastava o desejo pela sua morte. Ela já estava com outro homem, talvez há muito mais tempo do que ele imaginava. Durante semanas, Rodrigo mergulhou em um silêncio absoluto. Não atendia ligações, não respondia mensagens de apoio. Até os médicos começaram a se preocupar. Ele está se fechando. Pode ser perigoso, alertou um dos psicólogos do hospital. Mas o que ninguém sabia era que no silêncio Rodrigo estava revivendo cada escolha, cada detalhe que o trouxe até ali. Lembrou-se de como a conheceu. Marina era carismática, sorridente e dizia que o amava pelo que ele era, mesmo quando ele mal tinha o que comer. Rodrigo trabalhava como motoboy naquela época, fazendo entregas e tentando juntar dinheiro para comprar sua primeira moto de verdade. Foram tempos difíceis, mas ele nunca reclamou. Amava a ideia de construir uma vida ao lado dela. E construiu. Uma casa simples, mas cheia de detalhes escolhidos por eles. Cada móvel, cada quadro, cada cor na parede. Agora, tudo isso doía. Um dia, Marcelo entrou no quarto com uma novidade. Havia sido convidado por um pastor da igreja local para que Rodrigo desse um pequeno depoimento. A história tinha tocado muita gente da comunidade. Rodrigo recusou na hora. Mas algo o incomodou naquela noite. Ele ficou pensando naquilo até amanhecer. Quando o sol nasceu,
Pela primeira vez em semanas, Rodrigo se levantou sem ajuda. O corpo ainda estava fraco, mas a mente começava a se reerguer. Ele caminhou até o espelho do banheiro e se olhou nos olhos. Estavam diferentes. Não havia mais aquele brilho inocente, mas havia firmeza, coragem. E uma pergunta que agora não o deixava mais. O que fazer com a vida que havia ganhado de volta? Rodrigo diante do espelho, encarando não apenas o próprio reflexo, mas tudo o que ele havia perdido e tudo o que ele poderia recuperar. Naquela manhã, Rodrigo tomou uma decisão silenciosa. Não deixaria mais a dor falar mais alto que a verdade. Ainda não sabia como, nem por onde recomeçar, mas algo dentro dele se acendeu, um impulso pequeno, mas firme, o mesmo impulso que o fez lutar por cada segundo de ar enquanto estava preso em seu próprio corpo, a mesma força que o manteve consciente enquanto o mundo o enterrava vivo. Marcelo percebeu a mudança. Rodrigo começou a sair de casa, mesmo que aos poucos. Primeiro, caminhando até a esquina. Depois, algumas quadras, e eventualmente até o antigo parque onde costumava correr com Marina. Lá, sentado num banco de madeira já desgastado, Rodrigo observava as famílias, os casais, os sorrisos, tudo o que ele um dia acreditou ter. Foi num desses passeios que encontrou uma senhora chamada Dona Célia. Ela alimentava pombos com paciência e um sorriso leve. Um dia puxou conversa, perguntou se ele estava doente. Ele apenas disse: "Já estive, agora estou tentando sarar por dentro." Ela não fez mais perguntas, apenas disse algo que Rodrigo guardaria para sempre. Sarar por dentro dói mais, mas é o único jeito da alma não apodrecer. Rodrigo passou a conversar com ela toda semana. E, sem perceber, começou a contar sua história. Falou do acidente, da esposa, da traição. Célia não julgava, só ouvia. E às vezes deixava escapar alguma lembrança sua. "Perdi um filho, 3 anos em coma. Quando partiu, eu senti que foi ele quem me acordou." Esses encontros viraram pequenos faróis no escuro. Rodrigo começou a escrever, primeiro anotações soltas, depois páginas inteiras. Colocava no papel as sensações de estar preso num corpo imóvel, o terror de escutar tudo e não poder reagir. A dor de descobrir que o amor que achava eterno era, na verdade, interesse camuflado de afeto. Foi Marcelo quem sugeriu que ele transformasse aquilo num livro. Rodrigo riu da ideia no começo. "Quem vai querer ler isso, cara?" Mas depois pensou melhor. Talvez alguém precisasse ler exatamente aquilo. Talvez alguém estivesse vivendo algo parecido. E, só talvez, sua dor servisse de abrigo para alguém que também se sentia traído, esquecido ou perdido. Entre sessões de fisioterapia, caminhadas curtas e longas noites em claro, Rodrigo escreveu. Escreveu como quem sangra, como quem grita sem fazer barulho, como quem precisa tirar o veneno da alma para continuar vivendo. Em 6 meses o manuscrito estava pronto. Chamou de Ouvindo no Silêncio. Marcelo conhecia um amigo que trabalhava numa editora pequena e resolveu enviar sem grandes expectativas. 3 semanas depois, o editor ligou, chorando. Diz que nunca tinha lido algo tão cru, tão real, tão necessário. O livro foi publicado, modesto, sem alarde, mas algo aconteceu. Leitores começaram a compartilhar trechos nas redes sociais, citações marcantes, como a frase: "Há traições tão profundas que só Deus permite ouvir no silêncio." Rapidamente a história viralizou. Rodrigo foi convidado para dar entrevistas, primeiro numa rádio da cidade, depois num podcast sobre superações e, por fim, em um programa de televisão. Sentado diante das câmeras, ele contou sua história com a voz calma de quem já não carrega raiva, mas sim uma cicatriz que aprendeu a respeitar. Enquanto isso, Marina aguardava julgamento. A prisão preventiva havia sido substituída por monitoramento. Ela tentava, em vão, convencer a justiça de que era tudo um mal-entendido. Chorava nas audiências, dizia que o amava, que foi um surto, que não sabia o que dizia. Mas as provas eram irrefutáveis, e o silêncio de Rodrigo sobre ela era mais forte do que qualquer acusação. Ele nunca quis vingança. Quis apenas justiça e liberdade, e de alguma forma sentia que já havia conquistado as duas.
No dia do julgamento, Rodrigo decidiu ir. Não por ela, mas por ele. Entrou no tribunal sem pressa, sentou na última fileira e observou. Marina estava abatida. Os olhos que antes encantavam agora pediam socorro. Quando o juiz anunciou a sentença, 6 anos de reclusão em regime fechado. Ela chorou. Procurou Rodrigo entre os presentes. Quando seus olhos se encontraram, ela balbuciou um "me perdoa" silencioso. Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, não havia mais ela. Só a certeza de que naquele momento estava finalmente livre. Depois do julgamento, Rodrigo foi até a igreja onde aconteceria uma palestra sobre perdão. Sentou no último banco, como quem não queria ser notado. O pastor falava sobre o peso de carregar ódio, sobre como o perdão não é para o outro, mas para a gente. Rodrigo ouviu tudo em silêncio. No fim, levantou-se e saiu sem dizer nada. Mas naquela noite, em casa, escreveu uma carta, não para enviar, só para escrever. Nela dizia: "Eu te perdoo, mas não quero você de volta." Perdoar não é recomeçar com quem nos destruiu. É permitir que a vida siga, sem os destroços do passado amarrados nos nossos pés. Dobrou o papel, colocou numa gaveta e foi dormir. Dali em diante, os dias foram outros. Rodrigo começou a palestrar em hospitais, contando sua experiência para famílias de pessoas em coma. Falava com doçura, mas firmeza. Contava que muitas vezes o amor que salva também pode ser o que destrói, mas que há sempre uma chance de renascer, mesmo quando tudo parece ter morrido. Ele reconstruiu sua vida com calma, não procurou um novo amor. Pelo menos não de imediato. Mas cultivou amizades verdadeiras, reencontrou sua fé e passou a viver com um tipo de paz que só conhece quem já esteve no fundo do poço e conseguiu sair. Lentamente, sem mágica, com esforço, com verdade. Certa manhã, Rodrigo recebeu uma carta inesperada. Era de um homem chamado Davi, que dizia ter um irmão em coma há quase 1 ano. Ele contou que encontrou o livro Ouvindo no Silêncio, por acaso, na sala de espera de um hospital público, e que aquilo mudou completamente sua forma de lidar com a situação. A carta terminava com uma frase simples, mas carregada de força. "Seu silêncio falou com a minha dor. Obrigado por ter escrito." Rodrigo releu aquelas palavras por horas. Guardou a carta na mesma gaveta onde havia deixado a mensagem de perdão. Percebeu ali que, mesmo sem querer, estava se tornando um instrumento de algo maior. Não queria títulos, não buscava fama, mas se a sua história pudesse acender uma única vela no escuro da vida de alguém, então todo o sofrimento não teria sido em vão. Nas semanas seguintes, outras cartas chegaram. Algumas de filhos, outras de mães, esposos, irmãos. Gente que nunca tinha ouvido a voz de alguém querido em coma, mas que agora tinha esperança de que talvez, só talvez, estivessem sendo ouvidos. Rodrigo passou a visitar hospitais sem aviso. Pedia autorização e sentava-se ao lado dos pacientes em coma. Não fazia discurso nem grandes gestos. Apenas sentava e falava como quem conversa com um velho amigo. Contava o que sentia quando estava preso no próprio corpo. Dizia o quanto cada palavra falada perto dele importava, mesmo quando ninguém achava que fazia diferença. E antes de ir embora, sempre dizia a mesma frase: "Fala com ele. Pode ser que ele esteja ouvindo, como eu ouvi." Essas visitas começaram a fazer parte da sua rotina. Num desses encontros, conheceu uma enfermeira chamada Clara. Ela tinha os olhos firmes de quem já viu de tudo, mas também um coração que parecia insistir em cuidar mesmo quando o mundo desaba. Ela reconheceu Rodrigo assim que o viu. Disse que leu o livro e que se emocionou com cada linha, mas não falou como alguém que também tinha dores silenciosas demais para expor. Com o tempo, Clara e Rodrigo passaram a se encontrar fora do hospital. No começo, eram conversas breves sobre pacientes e histórias da ala de reabilitação. Depois vieram cafés longos, risos inesperados, silêncios confortáveis. Ela nunca fez perguntas sobre Marina, e ele nunca precisou explicar. Era como se Clara já entendesse que algumas histórias não precisam ser contadas. Basta sentir a profundidade dos olhos de quem sobreviveu. Rodrigo não se apaixonou rápido. O trauma ainda estava ali, como uma sombra.
mas aos poucos foi entendendo que o amor verdadeiro não grita, não exige, não empurra. Ele chega com leveza. E Clara tinha essa leveza. Era firme, mas doce. E, acima de tudo, real. Num fim de tarde chuvoso, Rodrigo e Clara caminhavam pelo parque onde ele reencontrou a própria vida meses antes. Ele parou diante do mesmo banco de madeira e contou a ela tudo sobre Dona Célia, a senhora dos pombos. Ela me ensinou a sarar por dentro, disse com os olhos úmidos. Clara apenas segurou sua mão, sem dizer nada. Às vezes, o silêncio ainda era a melhor resposta. Rodrigo decidiu procurar Dona Célia dias depois, mas não a encontrou mais. Perguntou a outros frequentadores do parque, e um homem idoso disse que ela havia falecido há pouco tempo. Ela vinha aqui todo dia, mesmo com dor nas pernas. Dizia que precisava esperar alguém importante. Rodrigo ficou parado por alguns minutos, olhando para o banco vazio. Sentiu um nó na garganta. Sorriu com os olhos cheios d'água e murmurou. Era eu, né, Dona Célia? Voltou para casa e escreveu mais uma carta. Nela, agradecia por ter sido ouvida, por ter sido compreendida e por não ter sido julgada. Na primavera seguinte, Rodrigo lançou um segundo livro. Esse, menos sobre a dor e mais sobre a cura. Chamou de Cicatrizes Invisíveis. O prefácio foi escrito por Clara. E ali, ela escreveu uma frase que tocou milhares de pessoas. O que a medicina não curou, o amor e o tempo resgataram em silêncio. O livro foi um sucesso, mas Rodrigo não se iludia. Continuava simples, discreto, com os pés no chão e o coração mais leve. Dizia nas entrevistas que não queria que ninguém o chamasse de herói, que ele só sobreviveu, e que sobreviver, às vezes, já é mais do que suficiente. Um dia, no meio de uma palestra, uma senhora se levantou e perguntou se, depois de tudo o que viveu, ele ainda acreditava no amor. Rodrigo sorriu com calma, pensou por alguns segundos e respondeu que acreditava no amor que se prova no silêncio. Ele disse que não acreditava em promessas eternas, mas no amor que cuida sem alarde, que fica mesmo quando o outro não pode dar nada em troca. Disse que esse amor existe e que foi ele quem o acordou de um pesadelo. A plateia ficou em silêncio por alguns instantes. Muitos choravam. Rodrigo desceu do palco caminhando com passos firmes. Ao lado do auditório, Clara o esperava. Ela segurou sua mão e os dois saíram juntos, sem pressa, como quem entende que viver também é caminhar devagar. O tempo passou como sempre passa. Rodrigo já não era mais o mesmo homem de antes. Não apenas porque sobreviveu a algo que poucos conseguiriam, mas porque aprendeu a viver de um jeito diferente, mais simples, mais atento, mais presente. Ele e Clara se casaram em uma cerimônia discreta, ao ar livre, rodeados apenas por pessoas que realmente importavam. Não houve ostentação nem promessas ensaiadas. Apenas votos sinceros, ditos com a calma de quem já conhece o peso da ausência. Depois do casamento, Rodrigo decidiu fazer algo que havia adiado por muito tempo. Voltou ao local do acidente. A curva ainda era perigosa. A mureta quebrada havia sido restaurada, mas o asfalto guardava a lembrança invisível de uma vida que quase terminou ali. Rodrigo parou a moto, agora uma mais leve, só para passeio, e desceu devagar. Caminhou até o ponto exato onde tudo aconteceu. Respirou fundo. Fechou os olhos. Lembrou-se do impacto, da dor, do vazio, da escuridão que o engoliu. Com a calma de quem fez as pazes com a própria história, ajoelhou-se na beira da estrada, pegou uma pequena pedra do chão e a jogou longe, como quem desfaz um peso antigo. Sorriu um sorriso curto, mas verdadeiro, e voltou para casa. No ano seguinte, Rodrigo recebeu um convite inesperado. Um hospital em outro estado queria abrir uma ala de reabilitação com o nome dele. Não por fama, mas porque muitos pacientes haviam se recuperado inspirados em sua história. Ele aceitou, mas pediu apenas uma coisa: que a sala principal tivesse uma frase na parede. Aquela que carregava desde o início, a mesma que o fez resistir enquanto estava preso no próprio corpo. Há corpos que dormem, mas existem almas que despertam. A inauguração foi emocionante.
Pessoas de várias cidades compareceram. Algumas vinham apenas para abraçá-lo. Outras traziam cartas, histórias e lágrimas. Rodrigo ouvia todas com atenção e dizia que ninguém precisava ser rápido, apenas verdadeiro. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando uma jovem se aproximou com os olhos marejados e uma foto nas mãos. Era do pai dela, em coma há 6 meses. Ela disse que ele apertava sua mão quando ouvia seu nome. Disse que não sabia se era real até ler o livro. Agora não desistia mais. Rodrigo a abraçou sem dizer uma palavra. Apenas fechou os olhos e sentiu. Era por isso. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o silêncio. Clara acompanhava tudo ao lado, com um sorriso orgulhoso. Sabia que, apesar de toda a escuridão do passado, agora caminhavam juntos numa estrada nova, iluminada por algo que não podia ser explicado, apenas vivido. Anos depois, Rodrigo escreveria um último livro. Não para vender, não para lançar, mas para deixar como legado. Uma carta longa, cheia de memórias, lições e perguntas. Chamou de Quando a Alma Desperta. No fim do manuscrito, escreveu que se alguém estivesse lendo, era porque ainda estava ali, que ainda havia algo para viver. Falou sobre perdoar sem esquecer, amar sem aceitar menos do que merece, falar, escutar e não temer o silêncio. Disse que, às vezes, é nesse silêncio que Deus fala mais alto. Hoje, Rodrigo vive uma vida simples, longe dos holofotes. Planta suas próprias verduras, toma café ao lado de Clara todas as manhãs, escreve em cadernos velhos e passeia com o cachorro no fim da tarde. De vez em quando, recebe uma carta de alguém que acordou. De um coma, de uma dor, de uma mentira. Ele lê, sorri e guarda com carinho, sabendo que nem toda história tem final feliz. Mas algumas histórias, mesmo cheias de dor, podem renascer e ensinar a outros a fazerem o mesmo. Porque a verdade sempre vem, mesmo quando ninguém está ouvindo. Se essa história tocou o seu coração, comente. Amém.